Olá, boa noite. Hoje é 12. Olá, boa noite. Hoje é 13, na verdade, de maio de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 388. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Veja o que está escrito. É muito importante isso. E se o ministério da morte, gravado com letras empéricas, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então Paulo está explicando que quando Moisés recebeu as taubas as taubas dos 10 mandamentos lá no monte, isso era o ministério da morte gravado com letras em pedra. Por que que era? Porque na lei, aquele que quebrasse a lei, que não obedecesse à lei, era julgado com morte e morte de cruz, era apedrejado, era morto com morte de cruz. E Paulo disse, porque se o ministério da condenação foi glorioso, porque era a lei é boa, agradável e perfeita, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo, o propósito de salvação na vida do ser humano. Então isso é muito mais glorioso. É porque, na verdade, o ser humano, muitas das vezes, não crê no Evangelho, não crê, não lê, não escuta, não ora, simplesmente só busca os interesses pessoais, os interesses próprios, os interesses de outrem, que não é a palavra de Deus, que não é a vontade de Deus, que não é a direção de Deus para a vida da pessoa, e a pessoa não entende o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é muito importante. O que é o ministério do Espírito? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da verdade e do juízo. O Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa vence as obras da carne. A pessoa consegue andar em espírito e não na carne. Então, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, o ministério da justiça tem que exercer em glória. Tem que exercer em glória, tem que exceder, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O que é que significa o ministério da justiça? Jesus tem vindo à terra, Jesus tem ensinado o Evangelho, Jesus tem sido crucificado, ressuscitado. Tem enviado o Espírito Santo, o ministério da justiça de Deus, para salvar o ser humano. Era Deus fazendo justiça a favor do ser humano, a favor dele contra o inimigo dele, contra o diabo, Satanás e os demônios, porque o diabo, Satanás e os demônios, infelizmente, se tornaram inimigos de Deus e eram servos de Deus antigamente. No início era servo de Deus e se tornaram inimigos. Então, quando você aceita Jesus e você se batiza, você participa da glória do ministério da justiça de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você se batiza, quando você lê, quando você escuta, quando você ensina o Evangelho, nós estamos participando da glória do ministério da justiça de Deus. Então, boa noite, tudo de bom.